Jesus é bom e essa caravana aqui. Eu percebi quão maravilhosa ela é. Eu já podia ir embora para casa. Chorei muito ali, de pé, sentado. Alegria da manifestação de Deus na vida de vocês, alegria da adoração, alegria do louvor, alegria da salvação, alegria da gratidão por tantas coisas. Estava em casa. Eu nasci no fogo, eu não sei viver na fumaça não. E aqui eu vi fogo. Não vi fumaça não. Vi o fogo do Senhor. E o que eu vou falar, tentar comunicar a vocês nessa manhã, em primeiro lugar, antes de comunicar, é muito obrigado por terem se unido comigo e minha família na oração pela minha netinha. Sei que vocês oraram, sei que vocês clamaram, e Deus, na sua misericórdia e bondade, ouviu o nosso clamor. Clarinha está bem, recuperando bem, e um mês depois da cirurgia, estava no meu aniversário, e ela correndo e brincando, e eu chorando aos borbotões. Me preparei para tudo, me preparei para continuar com ela ou sem ela, e nesse preparo de oração, uma declaração estava forte em meu coração: a vontade de Deus sempre é boa, perfeita e agradável, sempre. O que eu vou falar para vocês nessa manhã não é novidade, e eu vou dizer 3 motivos pelos quais é importante repetir. Primeiro motivo que é importante repetir é para perseverarmos. Eu ouvi uma vez, estou ouvindo de novo, estou ouvindo a 5ª vez a mesma coisa, aí eu não posso dizer assim, eu já ouvi isso. Não, eu tenho que ouvir isso dizendo, eu persevero nisso. Eu tenho perseverado nessa verdade, eu tenho perseverado nesse ensino, porque diz a palavra de Deus assim: disse pois Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então o permanecer é o que? É perseverar. Então a repetição me ajuda a eu perseverar nas mesmas verdades. Mas tem um outro motivo. Segundo motivo é ver se estou praticando. E eu lembro que muitos anos atrás, eu falando estas coisas, Marquinhos, um irmão curioso, eu falei que eu caminhava ouvindo ministrações, todas as minhas caminhadas, 1 hora de caminhada ouvindo uma pregação, e ele curioso perguntou: o que é que você ouve? E quem você ouve? Eu disse para ele: eu escuto um tal de Mário Fagundes. Ele disse: rapaz, você se ama tanto, gosta tanto de você assim? Falei: não, querido, não é questão de me amar e gostar, eu quero saber se eu continuo vivendo o que eu falo. Não pode ser uma pregação, não pode ser uma pregação maravilhosa, boa, eu tenho que saber aquilo que eu estou falando, se é vida e continua sendo vida em mim, se eu persevero e se eu continuo praticando aquela verdade, na mesma intensidade. Estão comigo? O terceiro motivo é que se eu não estou, eu vou fazer os ajustes necessários, fazer as correções. Eu estou praticando, mas pela metade, eu já tinha esquecido algumas coisas, deixa eu voltar à prática inteira desta verdade, amém? Primeiro motivo, perseverar. Segundo motivo, ver se estou praticando. Terceiro motivo, fazer os ajustes necessários para retomar a minha caminhada. E o bom de sermos filhos de Deus é que toda manhã Ele renova tudo de novo para conosco, renova a sua misericórdia, e nós podemos começar tudo de novo, amém? Estão comigo? Quais são os 3 motivos? Primeiro motivo,
Segundo motivo. Terceiro motivo. Amém. A igreja é boa de catequese. Gostei da participação. Aleluia. Por favor, então, vamos abrir nossas Bíblias ou clicar como eu estou fazendo em Efésios capítulo 1. Que Deus nos dê graça para compreendermos o que está aqui. Nós vamos ler Efésios capítulo 1 juntos, vamos meditar juntos nessa passagem. A carta aos Efésios é uma carta fantástica, uma carta maravilhosa, como todas as cartas inspiradas pelo Espírito Santo, escrita pelos apóstolos. Capítulo 1, capítulo 2 e 3, ele vai falar do propósito, ele vai falar da revelação que ele tinha desse propósito, e nesta carta estão as duas orações mais profundas que Paulo fez durante sua caminhada. Capítulo 4, 5 e 6, ele vai falar dessa estratégia toda e da vida da igreja. É uma carta fantástica, completa. Nós vamos ler o capítulo 1 desta carta agora, juntos, e meditar nele. Abriram? Acharam? Podemos ler? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Entenderam? Eu não entendi nada. Entenderam? Levanta a mão, Sandra, quem entendeu, tudo está escrito aqui. Eu não vou levantar a minha. Eu lembro que a primeira vez que eu li isso, eu entrei em pânico. Eu disse assim: o que é isso? Toda sorte de bênção espiritual, o que é isso? Fundação do mundo, santo e irrepreensível, o que é isso? Beneplácito, o que é beneplácito? Louvor da glória, da graça, riqueza de graça. Digo, Senhor, o que é isso? Se eu pudesse parafrasear Pedro, eu diria: Paulo escreve umas coisas difíceis de entender. Do versículo 3, que não tinha, na carta não tinha versículo, nem número, nem nada, era uma carta. Do versículo 3 até o versículo 14, o bom observador vai perceber que é uma frase só, não tem ponto. Eu li dessa maneira rápida, para mostrar que é uma frase só. É algo tão profundo. Quando eu li as primeiras vezes, e Moacir Ramos de Oliveira foi o discipulador nosso, ele dizia: você tem que ler no mínimo 30 vezes, 50 vezes uma carta, para você começar a poder compreender alguma coisa dela. E eu lá no começo, quando eu li isso, não entendi nada. Vou ler de novo, e li várias vezes e continuei sem entender nada. Mas eu sabia
que aqui estava escondido uma verdade eterna. Aqui estava escondido algo que eu precisava saber. Estava escondido algo que eu precisava ter. Estava escrito algo aqui que eu precisava ter entendimento, conhecimento e revelação. Mas eu me ative aqui, fiquei aqui um tempão, até que um certo dia, num momento na história, na caminhada, Deus traz luz sobre o que está aqui. Revelação é Deus coloca o highlight, Deus acende uma luz, brilha algo, você diz, uau, eu não tinha visto, agora estou vendo, entendi. E num dado momento isso aconteceu. Isso aqui é um resumo do que vem a seguir. E ele vai resumir ainda esse resumo na sequência da leitura. Sigam comigo, por favor. Versículo 15. Depois dele dizer tudo isso que nós lemos, ter todas essas expressões fantásticas, maravilhosas, tremendas, profundas, às vezes parecendo até exagerada, riqueza, graça, glória, irrepreensível, perfeito, santo, beneplácito. Aí ele vai dizer assim no 15, ele continua a carta, ele diz no versículo 15, por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, ou seja, ele conhecia que na igreja em Éfeso tinha fé, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e mais uma coisa, e o amor para com todos os santos. Eu estou dando um resumo aqui para vocês, ele vai dizer mais adiante, sobre a revelação que eu tenho de Jesus Cristo, mas eu tenho ouvido a fé que vocês têm, e eu tenho ouvido sobre o amor que vocês têm para com todos os santos, e por causa disso, por isso, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Ou seja, o apóstolo não cessava, e não cessar significa, não é que ele fez isso uma vez, ele não cessava significava que ele fazia isso continuamente. Eu ouvi a fé que é entre vocês, eu sei do amor que vocês têm para com os santos, por isso eu não cesso de dar graças por vós, e eu faço menção de vós nas minhas orações. Não é numa oração aleatória, não é numa oração qualquer, não é uma oração sem sentido, sem objetivo. Eu não cesso de dar graças por vós, e eu faço menção de vocês em todas as minhas orações. E eu, quando eu parei aqui para ver isso, eu disse, tem algo que eu tenho que entender. Se eu estou numa função apostólica, eu tenho que entender a não cessar de dar graças pela igreja, e eu tenho que fazer menção da igreja nas minhas orações. Mas Paulo não orava assim, Senhor, abençoa a igreja Aracaju, que bom que a igreja Aracaju está em Aracaju, que maravilha que tem um bocado de irmão em Aracaju. Não, a oração dele não era essa. Paulo não orava sem objetivos. Paulo não orava sem estar pedindo algo que era necessário para a igreja. E ele começa a dizer aqui, no versículo 17, no 16, não cesse de dar graça, faço menção de vocês nas minhas orações, e ele explicita o que ele fazia menção nas orações dele, pela igreja em Éfeso. E a menção era assim, para quê? Para quê? Quando você lê na Bíblia é objetivo, para quê? Tem um objetivo, eu não cesso de dar graça por vocês, e eu faço menção de vocês nas minhas orações, com um alvo, com um objetivo, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, agora vem, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Eu não cesso de dar graças, eu faço menção de vocês nas minhas orações, e quando eu estou orando eu peço isso, que o Pai da glória, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, ele conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Todos os dias quando eu oro, quando eu faço menção de vocês, eu peço isso, que vocês tenham espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Mas não só isso,
iluminados os olhos do vosso coração. Eu faço menção todo dia, todas as minhas orações, em todas elas, isto está nela. Eu não oro aleatoriamente, eu não oro de qualquer maneira. Eu tenho um objetivo, eu tenho um alvo, eu tenho algo para ser atingido, algo que a igreja precisa, e as minhas orações por vocês é para que vocês tenham espírito de sabedoria e de pleno conhecimento nele, e sejam iluminados os olhos do vosso coração. Estão comigo? Então, quando ele disse isso, eu ouvi isso e li isto, eu digo: o que vem a seguir é muito importante, porque ele está pedindo espírito de sabedoria, ele está pedindo revelação, espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos com objetivo. Lá vem, versículo 18, estão comigo ainda? Vamos meditar na escritura juntinhos. Para saberdes. A minha oração, eu não cesso, eu sou intenso nisso. Eu peço que vocês tenham isso de cima, mas isso que eu estou pedindo que vocês tenham, que é espírito de sabedoria e pleno conhecimento, revelação e pleno conhecimento, e iluminados os olhos do coração, para isto aqui, eu quero que vocês tenham espírito de sabedoria e pleno conhecimento, revelação e pleno conhecimento, sejam iluminados os olhos, para isto, para quê? Para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Ou seja, ele orava incessantemente, ele fazia menção nas suas orações, para que a igreja em Éfeso, que tinha fé, que tinha amor, elas tivessem espírito de sabedoria e de revelação, iluminados os olhos do coração deles, para saberem qual é a esperança do seu chamamento. Segundo, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Terceiro, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Igreja, eu oro, eu faço menção de vocês, eu não cesso de dar graças, e eu faço menção de vocês, e a menção que eu faço é que vocês tenham espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, sejam iluminados os olhos do vosso coração, para que vocês saibam qual é a esperança do seu chamamento. Qual é a esperança do chamamento de Deus? Não é do teu, é dele. Deus, quando nos chamou, tinha uma esperança, e ele falou em cima. Então ele quer que eu tenha revelação disso, Marquinhos, que eu tenha revelação da esperança do seu chamamento em mim. Quando Deus te chamou, Marquinhos, Ele te chamou para ser santo e irrepreensível. Deus tem uma esperança no seu chamado, o chamado dele, Deus sentado no seu trono, quando nos resgata das trevas e nos traz para o reino do Filho do seu amor. Ele tem uma esperança, a esperança que eu tenho é que você seja santo e irrepreensível perante mim. Essa é a esperança do chamamento, e ele está orando: eu quero que a igreja tenha revelação desta verdade, que haja revelação, e a revelação é quando você toma posse daquilo, aquilo se torna teu. E ele não disse assim: com uma pregação vão entender. Ele disse: eu faço menção em todas as minhas orações. Então deve ser importante, não deve? Hein, parceirão? Deve ser importante que a igreja entenda, que você entenda, meu irmão, que você receba, sejam iluminados os olhos do teu coração, você entenda a esperança que Deus tem no chamado que Ele fez a ti. A esperança dele é que você seja santo e irrepreensível. Deus espera isso. Deus nos arrancou de lá com essa esperança. Não nos arrancou apenas para nós nos deleitarmos, que também faz parte, e é bom demais, mas tem um chamado, e você tem que receber. Você aqui, que está bem na minha frente, de rosa, tão lindinha,
Deus, quando te chamou, querida, Ele tem uma esperança. Ele espera que tu seja santa e irrepreensível. Esse é o desejo do coração dele. Isso é a esperança que ele tem no seu trono. Mas ele não quer que você saiba só isto. Ele não quer que você entenda que no chamado dele, a esperança que ele tem no chamado dele é ser santo e irrepreensível. Porque quando você entende isso, quando você compreende isso, você diz: eu, santo e irrepreensível. Hein, Flavinho? Flavinho, santo e irrepreensível. Deus espera isso, Deus tem uma esperança. Deus chamou Flavinho: eu estou te tirando daí, eu tenho uma esperança. Quando eu te chamei, meu filho, eu tenho uma esperança. A minha esperança é que tu seja santo e irrepreensível. E quando nós somos conquistados por isso, quando nós somos conquistados por essa revelação, temos espírito de sabedoria e de revelação nesse conhecimento, é iluminado os olhos do nosso coração, nossa fé, nosso crer define nosso agir, aquilo que nós cremos define nossa ação, e a partir do momento que eu creio, na esperança do chamamento dele, as minhas ações vão cooperar para que isso seja uma verdade, uma realidade em minha vida. Estão comigo ainda? Me suportam mais um pouco? Mas ele não quer que você saiba só isso. Gilton, tem uma segunda coisa que ele quer que você saiba: que seja iluminado os olhos do teu coração. Vamos seguir? Para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, e continua: para saberdes, aí vem, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Eu tenho que ter espírito de sabedoria e de revelação nisso. Eu tenho que ser iluminado os olhos do meu coração nisso. Então não é simplesmente eu ler essa frase, riqueza da glória da sua herança nos santos. Não, eu tenho que ter revelação disso, espírito de sabedoria nisso, revelação nisso, tem que ser iluminado o meu interior com respeito a isso. O que significa riqueza, glória, herança, santos? São palavras fortíssimas, e ele está dizendo: eu tenho uma esperança, eu tenho uma esperança. A esperança que eu tenho quando eu te chamei é que tu sejas santo e irrepreensível, mas eu não te deixei só, eu não te deixei para lutar sozinho, eu coloquei uma riqueza de glória em ti, que é a minha herança, para que você chegue a este alvo que eu estabeleci. A riqueza de glória é Cristo em nós, a esperança da glória é Cristo em nós. Ele disse: não deixei você sozinho, eu espero algo, eu desejei algo, eu esperei algo, mas eu não entreguei vocês a vocês mesmos, não, eu dei meu filho se despojou de todas as coisas, meu filho desceu, meu filho se tornou homem, meu filho viveu entre vocês, meu filho cumpriu minha vontade, meu filho foi até a cruz, meu filho morreu e disse: está consumado. Ele ressurgiu e ele veio habitar em vocês. Eu coloquei uma riqueza de glória em cada um de vocês, para que vocês sejam santos e irrepreensíveis. Amém? Estão comigo? Ele providenciou tudo. Ele tem uma esperança, mas Ele não nos deixou entregues a nós mesmos. Colocou uma riqueza de glória. Olha para dentro de ti. Olha aí para dentro. Uma riqueza de glória aí dentro. Habitação. Ele veio fazer morada em nós. Nós cantamos: Ele morreu nossa morte para vivermos sua
vida. Ah, eu espero algo, eu desejo algo, eu sonhei com algo antes da fundação do mundo, eu determinei algo antes da fundação do mundo. Vão ser santos e irrepreensíveis, mas eles por eles só talvez não deem conta. Eu espero isso, eu desejo isso, eu quero isso, então eu vou cooperar com isso. Eu vou colocar neles a vida do meu filho. Mas pode chegar nesse momento e você pensar assim: porque qual é o propósito de Deus? Sermos semelhantes, uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus. Mas assim, eu semelhante a Jesus, nós dois, eu e você. Ele chamou você e chamou a mim, do mesmo jeito, com a mesma esperança, e Ele colocou em nós dois a mesma vida, uma riqueza, e eu tenho essa riqueza, e eu recebo como essa riqueza, e eu vivo com essa riqueza. Mas nós podemos pensar nós dois, porque somos homens, e vemos nossas falhas, dizer: jamais eu vou conseguir. Então Ele quer que você saiba uma terceira coisa junto comigo. Uma terceira coisa: nós dois temos que ter espírito de sabedoria e de revelação, e tem que ser iluminados os olhos do meu coração. Está comigo? Eu lembro, em 1900, esse vovô aqui, mocinho, meu primeiro ano de conversão, meus primeiros meses de conversão, alguns já conhecem essa história, uma repetição é boa. Eu andava na rua, eu sou ruim de cantar, eu tentei cantar umas músicas no carro, os três fizeram, eles três cantam bem. Vocês conhecem o William, eles se esforçaram bastante para se sentir agradado, mas eu cantei as musiquinhas, mas eu não sabia, minha voz era horrível, o tom era perdido total, mas eu cantava, porque eu queria adorar meu Senhor, e eu conhecia um cântico só, Marquinhos, só um cântico. O cântico que eu conhecia era: não vou cantar, fiquem tranquilos. Peguei, você assustaram agora. Não, vou cantar, eu vou só falar. Uma centelha só um grande fogo faz, queimando ao redor e o calor traz. E eu aprendi aquele cântico. Eu estou falando da riqueza de glória. Eu entendi um dia que Ele veio habitar em mim. Eu fui inundado dessa presença. Em 20 de julho de 74, melhor dia da minha vida, quando eu encontrei meu Senhor, minha vida foi inundada, essa riqueza de glória, que a herança dele veio habitar em mim, e eu andava pela rua, sabe como eu andava pela rua, meus irmãos? Eu parecia um maluco, eu andava cantando, toda vez que eu falo eu me emociono, porque é o sentimento que tem no meu coração até hoje. Eu andava pela rua abraçado em mim mesmo, eu apertava um braço no outro, andava assim cantando uma centelha só, olhando, não olhava para ninguém que passava, caminhando devagar, e algumas pessoas, alguns irmãos que já me conheciam e viam andando assim na rua, disseram: você está maluco, cara, o que está acontecendo com você? Eu disse: não, querido, não estou maluco. Esse é meu sentimento até hoje. Eu não quero que ele saia daqui de dentro. Eu não posso perder essa riqueza de glória que habita em mim. Eu não posso viver de forma que o entristeça. Não posso andar de uma maneira que apague, que entristeça ou apague o seu espírito em mim. Eu andava agarrado em mim mesmo, mas não era em mim, é que eu me amava, não. Eu amava aquela presença que estava na minha vida, e que eu tinha medo que ela saísse, e eu não queria que ele fosse embora jamais, e vivo assim até hoje.
não mais abraçado. Estão comigo ainda? Mas eu posso duvidar. Será possível isso comigo? Aí ele quer que eu saiba a terceira coisa. E qual é a terceira coisa que ele quer que eu saiba, Henrique? Vamos seguir a leitura? Para saberdes primeiro qual é a esperança do teu chamamento. Do seu chamamento, desculpe, do seu, porque é dele. Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, que é a herança dele. E qual a suprema grandeza do seu poder, que é o poder dele, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Seguimos a leitura. Ele quer que eu saiba qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Estão comigo ainda? A terceira coisa que ele quer que eu saiba, porque eu posso estar em dúvida, você pode estar em dúvida, será que eu vou ser semelhante a Jesus? Essa é a esperança de Deus, santo e irrepreensível, semelhante a Ele. Ele botou uma riqueza de glória em mim, mas será que eu vou conseguir isso? Ele disse, eu quero que você tenha espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento de mim, e que seja iluminado os olhos do teu coração, para você saber que eu tenho supremo poder para realizar isto, e este poder, supremo poder que eu tenho para realizar isto, eu disponibilizei a você, no mesmo poder que eu ressuscitei meu filho dentre os mortos. Teve um momento na história que Jesus desce até as regiões inferiores da terra, chega os espíritos em prisão, Jesus está lá, morreu, foi até lá, passou lá, nós sabemos, 3 dias, e passa lá entre os espíritos em prisão, e Jesus provavelmente, eu não sei, não diz exatamente o que aconteceu lá, o que diz lá, mas lá estavam todos os mortos de todos os tempos até aquele momento, e ele chega a esses espíritos, lá estão também, tem lá uns demôniozinhos trancados lá em algum lugar, e ele vira e diz assim, provavelmente ele diz, eu sou aquele que foi prometido. E num dado momento, Kaique, num dado momento, eu não sei que momento foi, mas eu sei que houve lá nesse lugar uma explosão, pau! E eles olharam e não viram mais, porque Deus exerceu o seu poder, ressuscitando-o dentre os mortos, porque o diabo, nem o pecado, nem a morte podiam retê-lo, porque ele era santo e irrepreensível. E num dado momento esse poder se manifesta, há uma explosão lá nesse lugar, e Jesus é ressurreto dentre os mortos, e ele aparece por 40 dias aos seus discípulos, e num primeiro momento ele faz uma tremenda declaração, e eu amo essa declaração, quando eu falo ela ecoa dentro de mim com força. Ele diz, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, toda autoridade me foi dada. E esse poder que ele exerceu ressuscitando o seu filho, ele disse, eu quero que tu tenhas revelação da suprema grandeza do meu poder, para com vocês que creem, segundo a eficácia da força do meu poder, que eu exerci ressuscitando. Mas olha o que ele diz mais, chega esse momento que Jesus vem e faz essa declaração, de repente, ele sobe, e quando ele sobe, os apóstolos ficam atônitos, e vem ele subindo, e sumindo entre as nuvens, e o anjo diz, assim como ele subiu, vocês verão ele voltar, aleluia. Ele voltará com todo o poder e com toda a glória. E ele chega nos céus. E quando ele chega nos céus, nós cantamos, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Por quê? Porque aí vem o Rei da glória, que tem toda a autoridade sobre os céus e a terra.
Ele adentra os céus e o Pai, eu imagino assim, eu gosto de imaginar, meu nome é Mário Spielberg, eu gosto de imaginar cenas. Eu imagino os anjos perfilados, o céu todo paramentado e o Pai no trono, e ele aparece lá e ele começa as cornetas, os anjos cantando, e Jesus entrando, e o Pai disse: filho, eu não tenho um maior lugar superior a te colocar, a não ser senta à minha direita, e tudo está debaixo dos teus pés, toda a autoridade te foi dada, e ele senta ao lado do Pai. Isso eu posso dizer porque tem coisa escrita assim. Mas Ele quer que você saiba que essa suprema grandeza de poder Ele colocou à tua disposição. Ele tem uma esperança, Ele colocou uma riqueza, e Ele disponibilizou uma suprema grandeza de poder para realizar isto que Ele espera. Estão comigo? Olha o que segue. Eu não li de propósito 22 e 23, nós paramos aqui. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Estão comigo? Observe o que eu vou dizer. Jesus homem, Ele deu ao mundo, Ele deu o seu Filho unigênito, deu ao mundo, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Mas o Cristo ressurreto, o Cristo com toda a autoridade e todo o poder, é o que está escrito aqui, Ele deu Ele para a igreja. Esse que tem toda a autoridade, que todo principado, potestade, poder, domínio e nome que se possa referir no presente ou nos próximos séculos, Ele pôs tudo debaixo dos pés dele, e para Ele ser o cabeça sobre tudo isto, Ele o deu à igreja. Estão comigo? Isso não é de somenos importância. Isso não é uma pregação, porque este homem que escreveu esta carta, inspirado pelo Espírito, diz: eu não cesso de orar, eu faço menção de vocês, para que vocês saibam estas coisas, para que vocês tenham revelação disso, sejam tomados por isso, sejam conquistados por isso, sejam movidos por isso. E quando você tem esta revelação, quando você entende qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória que é a sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder para realizar isto, quando você compreende isto, você compreende um texto da Bíblia a mais, que é da nossa catequese. Se você tem essa revelação, você não murmura mais, você não reclama mais, você não pergunta mais para quê ou por quê. Quando você entende isto, você entende que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, que foram chamados, chamados aí de novo, segundo o seu, que propósito? Perfeito. Então quando eu vejo alguém que não murmura, não reclama,
compreende as circunstâncias e as situações que estão em sua volta, que tudo isso está cooperando para Cristo ser formado em mim. Esta pessoa, para mim, entendeu o seu chamado, entendeu a esperança que Deus tem, entendeu que é uma riqueza nele e entendeu a suprema grandeza do poder de Deus, que Ele move todas as peças, todas as coisas para cumprir o seu propósito em minha vida, em tua vida. Estão comigo? Podemos orar? Então oremos, por favor, queridos. Eu encerro aqui. Pai querido, me ajuda a continuar deixando para trás as coisas que para trás ficam e prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Mas também, Senhor, coloque em mim a carga de não cessar de dar graças por esta igreja e de fazer menção deles nas minhas orações, constantes orações, para que eles tenham esta revelação, para que eles andem nesta revelação, para que este crer estabeleça e defina as suas ações. Ajuda-me e ajuda meus irmãos. Ajuda-nos como igreja a vivermos essa maravilha que Tu desejou antes da fundação do mundo. Que nós, Senhor, no dia a dia, expressemos essa riqueza de glória. Abençoa meus irmãos, te peço, em nome de Jesus. Amém.